finalmente o sistema romano de numeração, tá certo? Esse sistema romano de numeração, para que serve? Onde é que a gente enxerga? Ó, ele sempre aparece com enumerações, certo? Sempre ele aparece com enumerações. Por exemplo, ó, primeiras páginas do livro vai ser enumerada, geralmente com romano, números romanos. Numeração de séculos, como a gente viu, certo? Textos constitucionais, artigos constitucionais vai aparecer. Certos relógios, onde a gente vê por aí, relógios com números romanos. Sempre assim, ó, esse sistema romano de numeração, ele é usado, na maioria das vezes, para isso. Ele não é um sistema muito efetivo, tá certo? Ele não é tão efetivo quanto o da gente. O da gente é muito eficiente e eficaz. Tanto é que a gente utiliza o nosso e não o romano para fazer conta. Fazer conta com o número romano é extremamente ruim, certo? A gente utiliza mais para enumerar algumas coisas. Pode passar. Pois bem, aqui a gente tem alguns exemplos para vocês enxergarem o quanto isso aparece na história, por exemplo. A gente vai ter aqui ó, a Revolução Industrial, certo? Quando apareceu aqui a Revolução Industrial, certo? Século 18 e 19, tá certo? Então você já começa a enxergar. O professor vai falar um pouco sobre isso. Lembrando que o século XVIII, ele começa no ano de 1701 e vai até 1800. E o século XIX, ele começa no ano de 1801 e vai até o ano de 1900. Então, a Revolução Industrial ela foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nesse período aí, nesses anos. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e o uso das máquinas. Aqui a gente tem uma imagem de Carlito, do filme Tempos Modernos, que é um filme que retrata bem essa questão da Revolução Industrial, da substituição do homem pelas máquinas, que antes a gente tinha um trabalho completamente artesanal. E aí, na primeira fase da Revolução Industrial, esse trabalho artesanal começa a ser mais dividido. Não começa a entrar propriamente dito as máquinas, mas começa a entrar a questão das manufaturas. O trabalho começa a ser dividido em etapas, em categorias, onde cada trabalhador é responsável por uma etapa do processo de produção. E aí, na segunda fase, na terceira fase da Revolução Industrial, começam a aparecer as máquinas e é quando começa a haver a substituição do homem pelas máquinas. Aqui a gente tem a Revolução Francesa, certo? Olha só, às vezes na história, quando não se quer ou não se sabe exatamente a data do acontecimento, a gente eles colocam o século que aquilo ali aconteceu, certo? Mas quando a gente tem melhor exatidão, a gente já é específica com um ano. Então, às vezes aparece o século, às vezes aparece o ano. Por isso é interessante a gente sempre saber quando cada ano equivale a cada século. Então, indo por essa linha de pensamento e por tudo que a gente já debateu aqui sobre a questão de século, de algarismos romanos, a Revolução Francesa aconteceu nesse período aqui, de 1789 a 1799. Isso estava em que século? Lembrando aquela continha que a gente fez. Tira os dois últimos números, sobrou 17. Soma um ao número que sobrou, século XVIII. Então a Revolução Francesa também aconteceu no período do século XVIII. Foi um período de intensa agitação política e social na França, que teve um impacto duradouro na história do país e mais amplamente em todo o continente europeu. E eu ainda diria mais, que repercutiu em todo o mundo. Porque muita coisa que a gente vive hoje, especificamente na política, vem da Revolução Francesa. Até a questão de direita e esquerda saiu daqui, da Revolução Francesa. A monarquia absolutista, que tinha governado a nação durante séculos, entrou em colapso em apenas 3 anos. E esse colapso ocorreu por quê? Porque a classe mais pobre da França não estava satisfeita com o luxo que o primeiro e o segundo estado viviam. No caso, a nobreza e o clero. Então, o terceiro estado, que era o mais pobre, que era quem devia ser mais ajudado, carregava esses outros estados nas costas e não eram valorizados. Enquanto o clero e a nobreza tinham todo o luxo do mundo, o terceiro estado, os mais pobres, estavam sofrendo, estavam passando fome, não tinha moradia,
teve toda uma questão de um inverno muito rigoroso, então acabou com as plantações. Então eles pensaram, poxa, peraí, a gente está mantendo o primeiro e o segundo estado e não estamos sendo valorizados, então vamos correr atrás de fazer alguma coisa por isso aí. E aí começa a desenrolar todo o processo da Revolução Francesa, que eu não vou adentrar, que é aula de matemática, né, gente? Abolição da escravatura, certo? A gente vai ter alguns temas rapidinho, só para vocês identificar. Aqui, ó, o ano, certo? 1888, equivale a qual século? Qual é, gente? Século Século? XIX. Exato. Isso, século XIX. Muito bem, aluna Elisângela. Pode passar? Pode. Se quiser falar mais sobre o assunto, fica à vontade, professora. Esse aqui é o fim da monarquia, o início da República Brasileira, certo? 1889, qual século? Século XIX. Falar? Não, pode passar. Pode passar. Só para ilustrar os séculos. Imigração europeia, certo? A imigração europeia muda a história das cidades brasileiras. Deixa eu ver aqui, tem um ano. Tá aqui, 1850, século XIX. Segunda Guerra Mundial, certo? Aqui, ó, Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, um pouco mais recente, né? Já é século XX aí. Século XX. Pode passar. A Guerra Fria, na Guerra Golfa. 1940, doutrina. Foi 1900, como é que começou aqui, terminou aqui, parece, né? Qual foi o ano? E que o ano certo eu não lembro não, assim, de cabeça não. Acho que caiu em 1991, no de Berlim, foi Foi. isso, né?